Já aconteceu com você de em alguma ocasião você falou algo e depois você pensou, rapaz, eu falei uma bobagem, eu falei uma grande besteira, eu falei uma grande estupidez. Já aconteceu isso alguma vez com você? Caso tenha acontecido, você vai ver hoje que existe às vezes pessoas que conseguem superar e em muito, às vezes uma coisa, uma bobagem, algo que talvez nós tenhamos proferido. E nesse caso específico daqui, eu quero que vocês vejam a imbecilidade, o animal, porque isso que ele é. Ele é um animal, um tal de Otávio Guedes, que trabalha lá naquela casa de prostituição chamada Rede Globo. Eu não pretendo assim entrar em detalhes, porque é uma situação que, para mim em particular, ela é muito delicada. É aquele caso que aconteceu em Blumenau, daquele vagabundo que matou as crianças lá. E daí esse Otávio Guedes, esse vagabundo, esse animal, esse jumento, esse esgoto, ele resolveu abrir o bico. E quando ele resolveu abrir o bico para comentar aquela situação, ele fez o que qualquer dos colegas dele, jornalista, que trabalha naquela casa de prostituição chamada Rede Globo, faz. Ele fez sacanagens, acusações contra Jair Bolsonaro e contra nós que somos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O vídeo em questão é esse aqui. Veja daí um pouco mais de 40 segundos. Na volta nós vamos continuar a nossa conversa. O governo federal que vai resolver esse problema. Isso é um problema de uma sociedade doente. Uma sociedade adoecida por anos de discurso de ódio, adoecida por um discurso contra a escola, né? A escola é partido político, a escola, as universidades são antros de maconheiro, os professores não estão ensinando coisas decentes, o bom é homeschooling. Então a gente tem assim existe um caldo contra a escola dentro desse discurso de ódio, que eu identifico a extrema-direita que levou Bolsonaro ao poder como a grande propagadora desse discurso. Você compreendeu a quantidade de imbecilidade? Você conseguiu ver a quantidade de esgoto que esse animal, esse vagabundo, ele despejou aí ao longo de uns 40 e poucos segundos? Não, porque a culpa é Bolsonaro, porque ele tinha um discurso de ódio, porque Bolsonaro espalhou ódio por aí, porque os apoiadores de Bolsonaro, porque ele era negócio de os filhos estudarem dentro de casa, né? O homeschool. O que é que tem a ver, porra? O que é que tem a ver o fato de um pai e uma mãe querer que o seu filho aprenda o básico, matemática, português, um pouco de história, geografia e tal, o básico elementar em casa? O que é que isso tem a ver com aquela vagabundagem que aconteceu lá, com aquela patifaria que aconteceu lá em Blumenau, infelizmente? O que esse jegue, esse jumento, esse animal, ele deveria, se ele fosse um cara honesto, porque jornalista e trabalha naquela casa de prostituição chamada Rede Globo, então ele não é honesto, é um vagabundo. O que ele deveria ter dito que, por exemplo, é de histórico, pouquíssimas pessoas desconhecem isso, que a Rede Globo, ela é uma ferrenha defensora de vagabundo, de maconheiro, de drogado, da puta que pariu, de estuprador, de psicopata, de assassino, de tudo. Ela ama todos esses caras. Ama. É uma paixão louca por todos esses caras. Esse tal de Otávio Guedes, esse vagabundo
que trabalha lá naquela casa de prostituição. Ele sabe disso porque ele está lá. A Rede Globo, ela defende toda essa raça que não vale porra nenhuma. Há uns 3 anos atrás, a colega dele, que também é outra inútil, outra animal, outra vagabunda que não vale porra nenhuma, aquela tal de Fátima Bernardo, que tem um programinha lá, um tal de Desencontro. Lembram que ela andou fazendo uma enquete, uma pergunta? Lembra desse caso? Que repercutiu pra caralho aqui na internet? Ah, se você encontrasse aqui no meio da rua um policial ferido e um vagabundo aqui, um ladrão, um traficante, um psicopata, um homicida aqui, e você tivesse que escolher, vou socorrer quem? Quem você iria socorrer? O policial ou o vagabundo maloqueiro aqui? Lembra disso? Quer dizer, você precisa pensar muito para entender que aqueles caras ali da porra lá da Rede Globo, esse vagabundo aí, esse Otávio Guedes envolvido, esse patife e os outros possuem um amor violento, vou repetir, por psicopata, por assassino, por criminoso, por sequestrador, traficante, por toda essa raça que não vale porra nenhuma. Aí esse jegue, esse patife, esse animal, ele abre a porra do bico de vagabundo dele e vem dizer que nós, que apoiamos Jair Bolsonaro, é que somos o culpado pelo que aconteceu lá com aquelas pobres crianças. Porque a culpa do que aconteceu ali é da Rede Globo e da esquerda, incluindo ele, incluindo Fátima Bernardo. Há uns 20 anos atrás, caso você também não esteja lembrado, o então deputado Jair Bolsonaro, ele comprou uma briga feia lá no Congresso com aquela vagabunda, aquela tal de Maria do Presidiário, um caso que envolveu uma morte, quer dizer, 2 mortes na verdade, daquele Felipe e uma outra moça lá, que eu não me lembro agora o nome, isso há uns 20 e poucos anos atrás, com total requinte de crueldade. E Bolsonaro caiu para cima, atropelou a tal de Maria do Presidiário, que estava com peninha do vagabundo que matou aquele rapaz e a moça. Então, quem é que defende ladrão, vagabundo, patife, canalha, se não a Rede Globo e a esquerda? Quem é que abre o bico por aí para dizer que a polícia, porque para a esquerda não existe polícia, existe polícia, né? Eu já até fiz vídeo aqui falando a respeito disso, né? A polícia, né? Não é assim que aquele jumento, aquele patife lá que virou presidente, a polícia, ela tá matando o jovem, porque também não tem jovem, é jovem, J-O-V-I, tá matando o jovem só porque o jovem, ele roubou um celular. Esse jovem, segundo aquele jegue, aquele animal, aquele patife, ladrão, bandido, ele roubou o celular porque ele quer tomar a cervejinha. Não é ele que defende isso? Você em algum momento lembra de Jair Bolsonaro falando que a polícia errou porque prendeu o vagabundo que roubou o celular só porque ele queria tomar cervejinha? Você lembra em algum momento, em alguma ocasião, Bolsonaro abriu o bico para falar isso? Quem fala isso direto é aquele vagabundo. Ah não, porque a polícia, ela está prendendo o jovem porque o jovem roubou um celular. É ele que passa a mão na cabeça de vagabundo. Eu já fiz um outro vídeo lá atrás, onde eu contei que Mula, esse patife, esse ladrão, esse canalha, ele se empenhou pessoalmente para que aquele empresário que foi sequestrado, Abílio Diniz, lá do Carrefour, que fosse feito um jeitinho para atenuar o castigo, a pena em um dos sequestradores do Abílio Diniz. Mula se empenhou pessoalmente para que o sequestrador tivesse um bom tratamento. Quem é que defende ladrão, bandido, assassino, criminoso e outros por aí? Amigo, só não vê a verdade quem não quer. O cara que não quer pensar, o cara que quer viver no mundo da ilusão, no mundo da fantasia.
Esse caso infeliz que aconteceu lá em Blumenau, repito, a culpa é da Rede Globo, a culpa é da esquerda, a culpa é desse Otávio Guedes, esse vagabundo, é de Fátima Bernardo, é de todo lacrador do caralho, é de todos esses bichos por aí. É a esquerda que ficou revoltada lá 20, 30 anos atrás. Lembrar aquele caso que aconteceu lá em São Paulo, do Carandiru? A polícia invadiu lá o presídio e despachou mais de 500 vagabundos direto para o inferno. Quem ficou revoltado com aquilo foi a esquerda. Não foi eu, não foi Jair Bolsonaro e nem os apoiadores dele. Até hoje, 30 anos depois, quem está revoltado com aquele caso lá foi a esquerda. Certo? Se um policial tivesse, tempos atrás, pego esse vagabundo, esse patife, esse animal que matou essas crianças ali, e tivesse metido meia dúzia de bala no couro dele e transformado ele em uma peneira, ia ser a esquerda, ia ser a Rede Globo, ia ser os jornalistas que trabalham lá naquela casa de prostituição que iam estar criticando esse policial, exigindo a cabeça dele. Em conclusão, Otávio Guedes, ele é patife, ele é um vagabundo, ele é um animal, ele é um porco, ele é um estúpido, ele é um imbecil completo, ele é um idiota igual aos colegas dele lá na Rede Globo, aquela casa de prostituição. Ele é tudo isso e muito mais. Se por acaso um dia você não se sentiu legal porque você disse algo e se arrependeu, achou que falou uma besteira, se lembre que existe imbecis, animais da marca desse Otávio Guedes, da marca de Fátima Bernardo, da marca de lacradores, da marca da esquerda, que falam muito e muito mais besteiras por aí. Eu só queria, antes de fechar aqui o nosso vídeo de hoje, só fazer a seguinte colocação. Parabéns ao povo lá de Blumenau, que não permitiu que aquele jegue, aquele patife, aquele ladrão, aquele bandido do Mula fosse lá no dia do velório dessas crianças querer usar o caixão daqueles anjos para fazer a porra da discurseira dele, porque aquele abutre, aquele animal, ele gosta desse hábito, de usar caixão das pessoas, aquele animal, que aquilo é um animal do caralho, animal mesmo, e gosta de ficar usando o caixão das pessoas para fazer discurseira. Eu não sei como é que uma pessoa em sã consciência tem a coragem de votar em um porra daquele. Pois bem, meu amigo, o vídeo de hoje concluído. O recado de hoje foi este. Eu espero que você tenha compreendido. Espero que você goste, que você aprecie. Faça aquela grande gentileza para mim. Deixa aí seu gostei, se inscreva, dá aquela força, dá aquela moral que ajuda um monte mesmo. Esteja à vontade para comentar. Hoje é domingo, perfeito domingo, temperatura muitíssimo agradável, tudo de bom para você, um excelente início de semana para você, tudo de bom, tudo de perfeito. Até o nosso próximo encontro, muitíssimo obrigado.